Fala pessoal, beleza? Aqui para quem não conhece, meu nome é Samuel Cordeiro e hoje estar dando continuidade daquela série que eu falei para vocês que eu estou fazendo. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe o que a gente que a gente está comentando sobre a história da nossa vida e eu creio que vai ajudar muita gente. Se você é novo nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para quando chegar alguma notificação para você estar atento sobre falar para nós falar sobre nossas vidas, o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Ó, deixa eu te falar para vocês, eu demorei um pouquinho de fazer mais o vídeo sobre a sequência, né? Porque o motivo da nossa vida, da correria que está aqui no nosso serviço, na nossa loja. Então, dia 1º foi dia 1º de outubro, foi meu aniversário. Também a gente não comemorou, eu não comemoro aniversário, mas saímos com a família para comer algum lanchinho para fora. Mas é isso aí, pessoal. Vamos voltar firme e falar sobre aquele vídeo, né? Que eu falei para vocês e estão contando com vocês. Beleza? Então, pessoal, nós paramos lá no sítio. Quando eu cheguei, né? Eu vim de caminhada da cidade, lá de Barrinha, andando de a pé. Então, eu fui parar na casa da minha tia no sítio. Acompanhe o primeiro vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, pessoal, eu cheguei no sítio. Minha tia pensou que eu era um mendigo. Aí, o que aconteceu? Aí chamou minhas primas, né? Falou assim, ó, vai lá, prepara uma comida que o mendigo chegou e tal, isso aqui. E eu fui chegando perto dela assim, pessoal. Quando eu cheguei perto dela, da minha tia, assim, eu tava de boné, puxei o boné bem assim no olho, assim. Aí eu ergui assim, falei, tia, não tá me conhecendo, não? A hora que ela olhou pra mim assim, Samuelzinho, Samuelzinho, é isso mesmo. Então, a hora que eu me identifiquei que era eu, né? Aí ela me chamou pra dentro da casa, tudo, e eu tava com a roupa tudo suja, uma roupona parecendo aquelas roupas de cortar cana, sabe, pessoal? E uma calça social verde e uma botina parecendo um bico de palhaço, parecendo aquelas botinas do Aladim. Entendeu, pessoal? Então, aí, chegamos lá, fiquei ali, o meu tio já era tardezinho, umas 6 e pouco da tarde, e meu tio já estava vindo do serviço, ele veio correndo, escutou os gritos da minha tia, né? Assustado, que só as meninas dentro da casa, era três filhas, uma tinha casado já, e era 3 filhas. Aí, pessoal, fiquemos ali, tudo, eu fiquei no quebra-gelo conversando com eles, tudo. Não tinha explicado o motivo, o que tinha acontecido ainda, no momento, de momento, assim. Aí, conversando com meu tio na sala, tudo ali, entre eles ali. Gente, eu estava torado de fome, fiquei o dia inteiro praticamente com fome. Só parei lá na rodoviária de Jabuticabal, que eu comi um salgado e tomei uma coca. Aí, pessoal, minha tia perguntou se eu tinha jantado, tudo, ou comido alguma coisa. Aí eu peguei e falei que ela não tinha comido, né? Aí ela perguntou pra mim onde eu tava morando, tudo. Eu peguei e falei que tava morando em Barrinha, lá em Barrinha, tudo. E aconteceu aquilo que eu tinha falado pra vocês, né? Que morava com meus tios, aí aconteceu que não deu certo. Então, pessoal, eu sofri muito na minha juventude, então não tive muita infância. Eu confesso para vocês que desde pequenininho sempre trabalhei, desde a separação dos meus pais, então eu fui o chefe de casa. Morava eu, minha mãe, mais 4 irmãos, então na época, antes dos meus 2 irmãos forem embora morar com meu pai, aí eu sustentava a casa, com uma caixinha de engraxar sapato. Então, pessoal, voltando aí no assunto, aí eu fiquei ali conversando com meu tio perguntou para mim qual é o motivo que eu tava ali e tudo, e eu peguei acabei contando a história que tinha acontecido. Aí o meu tio perguntou para mim para onde que eu ia. E eu peguei e falei assim, ó, eu vou continuar, vou para frente, vou para onde o dia meu der, e se não der, eu não quero dar notícia mais para ninguém. Não quero dar notícia para parente, eu quero ser um mandarino, um mendigo, sabe? Parar numa cidade aí e ficar mendigando. Era isso o meu propósito, os meus pensamentos. Mas Deus cruzou o nosso propósito ali, pessoal. Aí quando eu cheguei na casa da minha tia, meu tio falou assim para mim, ó, Samuel, se você respeitar a minha casa, você tem de tudo. Você vai ter de tudo aqui na minha casa. Então eu respirei fundo, pessoal. Falei assim, a partir de hoje eu vou ter que respeitar essa casa. Eu acho que eu vou ficar aqui com eles. Então, pessoal, acabei ficando ali, eu morando com meus tios. Eu não tinha uma peça de roupa, a não ser aquela que eu estava vestido. E o meu tio era tão magrinho na época que a roupa dele servia em mim.
Ele usava, ó, pra você ter noção, pessoal, ele usava calça de número 34 ou 36 mais ou menos, era a cintura dele. E como eles eram uma família família assim, de igreja, tudo. Então esse respeitar era isso, respeitar a casa dele, respeitar minhas primas, respeitar a casa dele, assim, não andar de qualquer jeito, sabe? O meu tio é um camarada que até hoje eu nunca vi ele sem camisa dentro de casa. Sempre de calça e camisa, camiseta, nunca vi ele sem camisa. Então, esse tipo de respeito que ele queria que eu desse na casa dele. Por ser uma família de tradição cristã, somos cristãos até hoje, cristãos evangélicos, né? Então, pessoal, aí foi isso que aconteceu. Eu acabei ficando na casa dele ali. É, falei que ia posar aquela noite ali. Nossa, você lembra que eu tomei um banho, eu jantei um pouco, comi um pouco, deitei no sofá ali, pessoal, para descansar um pouco. Fui acordar só no outro dia, tão cansado que eu tava. Minha tia não acordou porque ficou com dó de mim, né? Ele deixou eu dormir lá e eu fui acordar só no outro dia. Meu tio já tinha ido trabalhar, tudo. E eu acabei ficando por ali. Então, pessoal, aí minha vida realmente começou, minha história começou ali. Então, minha tia, aí eu morando com eles ali, tentando arrumar serviço por volta na vizinhança ali onde eles trabalhavam. E eu, por ser menor de idade, eu não conseguia arrumar serviço. Então, pessoal, lembro que foi na época das Torres Gêmeas. Acho que foi em 99, 2001. Em 2000, mais ou menos, que eu cheguei. E acho que em 2001 que aconteceu aquelas Torres Gêmeas que colidiu os aviões nas torres lá dos terroristas, dos TTTT, né, pessoal? Então, foi aonde que aconteceu tudo isso aí. E eu ficamos lá. Pessoal, confesso para vocês que quando eu saía para arrumar serviço, não conseguia. Quantas vezes a minha tia, nós pegou eu debaixo, lá no fundo do quintal assim, ó, tinha um pé de manga bem grandão assim, e eu comia aquela comida com lágrima, derramando lágrima nos meus olhos, saber que é só meu tio para sustentar a casa. Ele só sustentava a casa, três filhas que moravam junto com eles, mais a esposa, mais eu. Só ele trabalhando sozinho para poder sustentar a casa. E eu comendo aquela comida ali, pessoal, com lágrimas nos olhos, e sabia que eu estava comendo e não estava podendo ajudar. Então eu pedia muito direção para Deus, tudo, e eu lembro que um belo dia, eu sentado nessa mangueira, debaixo dessa manga, daquele pé de manga, né? Aí eu parando, observando, o ônibus escolar, pessoal, parava na frente da casa da minha tia, assim, vinha por estrada de chão, até chegar na rodovia, que a rodovia dava aqui mais ou menos põe aí uns 15, não, dava mais ou menos uns quase 50 metros, mais ou menos, da casa até na beira da pista. Então, pessoal, eu vi aquele ônibus, pegou a minha prima assim, ali no ponto, né? Na frente da casa deles, ela pegou, entrou dentro do ônibus e foi para a cidade. Foi para a escola. Mas naquele dia, pessoal, eu tive uma grande ideia. Tive uma grande ideia e falei assim, ó, já sei o que eu vou fazer. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos por aí. Aí foi aonde, pessoal, que eu tive uma grande ideia. Falei pra minha tia, tia, só que tem madeira aí? Só tem prego? Tem um martelo? Minha tia falou que ali não tinha nada. Ela disse, o que você vai fazer? Eu falei pra minha tia, eu vou construir uma arca. Nunca esqueço disso, pessoal. Falei que ia construir uma arca. Só que aí, pessoal, eu corri, eu peguei, fui lá onde meu tio trabalhava, no sítio lá, né? Era perto ali, e nós morávamos no mesmo sítio, só que meu tio trabalhava na sede. Fui lá, pessoal, conversei com meu tio arrumou umas madeiras para mim, arrumou uns pregos, um martelo lá para mim, e voltei a fazer a minha arca. Aí comecei a fazer, pessoal, peguei um caibrinho, um pedaço de um cabo, tudo, fiz uma caixinha de engraxar sapato. E aí, o que aconteceu? Pessoal, e essa caixinha de engraxar sapato, eu fiz ela tudo tortinha, tudo. No próximo vídeo eu vou mostrar minha caixinha. Eu prometo para vocês que eu vou mostrar. Eu tenho ela aqui em casa. Tenho duas que eu falei para vocês, uma do Paraná e outra aqui que eu fiz, que eu tenho ela. Então, pessoal, aí essa caixinha hoje, pra você ter noção, eu tinha, vamos colocar 15 anos. Hoje eu tô com 41 anos, fiz 41 anos dia 1º de outubro agora. Então, essa caixinha tem quantos? 26 anos, cara. 26 anos essa caixinha tem. Essa caixinha é mais velha do que minhas filhas.
Tem 26 anos essa caixinha. Então, com essa caixinha, pessoal, eu fiz a caixinha, arrumei tudo. E minha tia falava assim, Samuelzinho, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tia, fazer o quê? Não tô conseguindo arrumar serviço, então vai ser essa opção mesmo que eu quero fazer, que eu vou fazer. Pessoal, desde os meus 15 anos, eu nunca trabalhei registrado. Até hoje estou com 41, nunca trabalhei registrado. Aí, pessoal, fiz aquela caixinha, só que eu não tinha dinheiro para comprar as pastas de graxa, é umas latinhas, chamado Nugget. Então, pessoal, vi aquelas latinhas de graxa sapato, eu comprei uma preta, eu comprei não, minto, eu não tinha nada. Peguei todas as escovas velhas da minha tia, falei, tia, você tem escova de escova dente? Tem. Peguei todas as escovas velhas dela, as escovas que eles usavam, então só a partir de hoje eles vão comprar tudo novo. Então, aí me deram aquelas escovinhas para mim poder usar. Aí minha tia me levou para a cidade atual que eu moro hoje, chamado Monte Azul Paulista. Veio para cá, para a cidade, e mandou eu escolher o que eu quisesse para mim. Uma camiseta, uma calça nova para eu poder trabalhar. Eu fui lá, pessoal, escolhi uma calça bem mais baratinha na época. Ela mandou pegar o valor que eu quisesse dentro da loja ali, sendo uma calça ou uma camiseta, né? Aí fui lá e escolhi uma camiseta e uma calça jeans, beleza? Aí, pessoal, e ela comprou para mim 3 latas de graxa, uma preta, uma marrom e uma incolor. Então, essas 3 latinhas de graxa, uma marronzinha, a preta e uma incolor, era uma latinha da Nugget azul, era incolor. Então, pessoal, eu comecei, eu falei para ela assim, ó, tia, eu vou ter que voltar esse espírito de novo. Fazer aquele, quando eu engraxei sapato, pessoal, eu engraxei quando eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, quando eu engraxei sapato lá no Paraná. Comecei bem cedo. Aí, pessoal, no outro dia, e para entrar no ônibus? Primeiro dia. E para entrar no ônibus, como é que eu fazia para poder explicar pro pessoal que eu ia engraxar na cidade? Porque aquilo era uma caixinha de engraxar sapato. O que eu fiz, pessoal? Peguei minha caixinha de engraxar sapato, minha prima me ajudou. Ela pegou a caixinha, entrou dentro, perguntei pro motorista do ônibus se podia levar eu na cidade, que era uma mão na roda para mim trabalhar, sabe, pessoal? Depois do meio-dia. Aí depois 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, eu voltava com o ônibus de novo. Então eu engraxava sapato lá no centro, na cidade chamada Bebedouro. Então, pessoal, foi onde que eu comecei minha vida ali. Aí eu lembro como fosse hoje. Peguei, a minha prima entrou, falei pra minha prima, entra e vai lá no fundo, para ninguém ver. Para nenhum dos alunos perguntar o que é isso. Então, minha prima entrou, tudo, eu perguntei pro motorista, posso entrar? Pode. Perguntou para mim se ele podia me levar, e ele me levou. Pessoal, peguei minha caixinha de engraçapato, coloquei no colo assim, abaixei a cabeça de vergonha, porque 15 anos já é um mocinho, né, cara? Aí, de repente, chegou um monte de meninada, um monte de moleque em cima de mim, se perguntando, o que é isso, tio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tio não, né? O que é isso? O que é isso, moço? Aí eu explicava pra eles assim, falava assim, gente, com a cabeça baixa, ó, isso aqui é uma caixinha de engraçapato, a gente senta aqui é onde põe o pé, a pessoa coloca o pé assim e a gente engraxa. Tá, tio, mas Samuel, o que tem dentro da caixinha? Aí eu vou falar, tá, aqui tem uma latinha de graxa, tem uma escovinha, um escovão, tem escovinha de dente para passar no sapato. Fui explicando, pessoal. Que é a maior vergonha mesmo. Pessoal, cheguei lá no centro da cidade, na escola, minhas primas desceu e eu desci de frente com a escola, com o grupo, o ginásio, que eles estudavam, e eu desci lá pro centrão da cidade, de Bebedouro. Pessoal, eu não sabia como oferecer para os pessoal tudo. Eu respirei fundo assim, cheguei numa pracinha lá, chamada na pracinha da prefeitura. Eu só fiz assim, pessoal. De uma respirada bem forte, eu falei assim: vai, Samuel, seja que nem um molecão, vai de conta que você tá fazendo que nem você era, que nem você engraxar o sapato de primeiro. Rapaz, mirei um senhorzinho assim, que tava sentado no banco da pracinha, da pracinha assim, é esse, com a botininha marronzinha. Peguei o tio, vamos limpar o sapato, tio, vamos engraxar o sapato. Não. Aí eu colocava a caixinha, botando aquele tempo que eu engraxava o sapato lá, lembrando, para poder se soltar um pouco mais. Eu falava assim, se eu engraxar um sapato, ninguém vai me segurar mais. Aí o senhor, pô, senhor, vou dar uma limpadinha de graça, não vou cobrar nada não, mas a gente sempre com malandragem. Essa aí era a estratégia que nós usava para as pessoas poderem engraxar sapato. Então, desde pequenininha já tinha essa estratégia. A pessoa colocava o pé em cima da nossa caixinha, pessoal, para limpar de graça, né? Não cobrava para limpar. Então, dava uma limpadinha no sapato, deixava bonitinho e tudo. Aí falava, vamos passar uma graxinha, aproveitar e engraxar e tal, isso aqui.
Tem uns colava, outros não colava não. Aí esse senhorzinho colocou o pé na caixa, assim, pessoal, comecei a limpar. Perguntando pra ele onde que ele era, tal, e levando, fazendo aquele quebra-gelo ali. Aí o pessoal falou assim, ó, vou passar um pouquinho de graxa só no bico aqui pra tirar isso aqui, tá? Aí eu peguei a pasta de graxa, passei na metade do bico do sapato, assim, ó, na frente, assim. Peguei lá, ilustrei o sapato, deixei brilhando o sapato, assim. Aí ele, o outro pé, que colocou o outro pé lá tudo, eu tô lá limpando tudo de novo. E deixei o sapato dele, um pé, um bico engraxado, outro não. Aí colocou o pé do pé assim, um tava brilhoso, outro não. Aí ele falou pra ele, já aproveita e engraxa, já que você tá limpando mesmo aí, aproveita e engraxa. Quanto que é? Eu não sabia nem o preço, pessoal. No meu tempo, eu cobrava 50 centavos, 30 centavos, 25 centavos para poder engraxar sapato. Eu disse, gente, o que eu vou fazer agora? E naquele tempo, o salário mínimo, pessoal, custava era na faixa mais ou menos de R$ 180, mais ou menos, salário mínimo. Aí eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Me dá R$ 2, hein? Só que R$ 2 naquele tempo era dinheiro, você comprava bastante coisa com R$ 2. Pessoal, a hora que eu comecei a engraxar tudo, ele me deu uma notinha de R$ 2. Lembro que eu fosse agora, eram duas notinhas verdinhas. Lembra aquela notinha de R$ 1? Me deu R$ 2 numa notinha de R$ 1. Aí eu pegava aquelas notinhas assim, eu falava, gente, pra quem tava sem dinheiro, agora tô com dinheiro na mão, do meu suor, do meu trabalho, animei. Aí desci um pouquinho mais pra praça da Matriz, pessoal, aí comecei a oferecer, aí eu já perdi a vergonha. Aí já comecei a correr pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, tudo. Eu sei que no dia, né, de meio-dia pra tarde, pessoal, eu comecei a engraxar ali, comecei a pegar conhecimento, eu sou fácil de comunicar com as pessoas, fui pegando amizade ali, no primeiro dia já fui se soltando. Pessoal, por incrível que pareça, eu levantei na época, lá foi 30 e poucos reais. A R$ 2, para você pensar, eu achei mais põe uns 15 pares de sapato mais ou menos, né? Aí, eu tudo felizão, aqueles 30 conto no bolso, fui lá, troquei tudo nota graúda, assim, nota de 10 e depois duas de 5. Que eu cheguei a chegar em casa, o meu objetivo, o que era? É dividir, rachar no meio. 15 para minha tia e 15 para mim. Então, pessoal, eu falei assim, nossa, tô rico. Eu pensava comigo, né? Tô rico agora, tô feliz. Aí eu peguei o busão na escola para voltar embora, aí consegui deixar minha caixinha acabei pegando um conhecimento num barzinho lá, deixei a minha caixinha para pegar no outro dia, para não ficar levando todo dia e trazendo, entendeu, pessoal? Aí chegamos em casa, tudo feliz, cheguei na minha tia, ninguém me segura mais, fazia assim com a mãozinha, yes! Aí eu peguei só, hoje fiz R$ 30, tia, consegui fazer R$ 30, tá aqui 15 da senhora e 15 mil. Aí minha tia pegou, não, Samuelzinho, não precisa não. Não, vamos dividir. Não, vai dividir sim. O que é meu, o que é de vocês é de vocês. Eu quero ajudar, eu faço questão de poder ajudar. Então, pessoal, dei R$ 15 para minha tia e guardei os 15. Só que aí, pessoal, chegou no mês, eu marcava tudo no caderninho, quanto que eu fazia por dia. Chegou no mês, não é me gabando não, pessoal. Eu já tinha ganhado mais dinheiro com meu tio quando ele trabalhava na roça. Quando ele trabalhava lá no serviço dele. Na roça, ali no sítio, né? Então, pessoal, aí chegou, foi a época que eu me animei, falei assim, aí, lembrando, minha tia foi juntando todos os dinheirinhos que eu dei pra ela. Foi juntando todo o dinheiro pra ela. Quando chegou no final do mês, ela falou assim, Samuelzinho, tá aqui todo o seu dinheiro que você me ajudou. Nós não precisamos, tá? Graças a Deus, aqui onde come um, come dois, e o teu tio falou para como nós conversamos, e tá aqui o dinheiro, tá? A gente vai devolver, esse aqui é seu, é esforço teu, e eu não aceitei, pessoal. Não queria, porque o que eu tava comendo ali de graça. Então, tava me vestindo praticamente de graça, vestindo as roupas do meu tio. Então, pessoal, nós criamos uma harmonia muito boa, muito, muito gostosa demais ali, sabe? Foi onde que aconteceu o divisor de água da minha vida, ali, aconteceu ali. Então, eu lembro, pessoal, que meus tios, eles iam para a igreja, então todo domingo vinha um irmão lá, pegava eles ali, eles se aprontavam e iam para a igreja. Só que aí, pessoal, eles nunca, assim, ficavam insistindo para mim na igreja, você falava, senhor Samuelzinho, a gente não tem costume de ficar insistindo. Um dia que você tiver vontade de ir, você só avisa a gente, que aí a gente avisa eles lá que você vai também para a igreja. Então, pessoal, quando eu fumava, eu fumava nessa época aí, então era bem magrelinho, fumava pra caramba. Aí, pessoal, daí eu lembro uma vez que acabou meus paeirinhos, que é um fumo, né, que eles falam, pacote de fumo,
E eu queria comprar, pessoal, queria comprar. Aí foi uma mão na roda, sabe? Hoje eu vou para a igreja, fingir que eu vou para a igreja e eu vou comprar, aproveitar e comprar uns pacotinhos de fumo. Ah, foi dito e feito, pessoal. Cheguei, parei perto de uma sorveteriazinha assim, onde tinha um mini barzinho assim. Falei pro. Na época eu chamava Pastor Jesus, não, era Irmão Jesus, depois acabou sendo nosso pastor. Aí esse o irmão parou lá o carro, tudo desci. Eu sabia mais ou menos onde que era a igreja, tudo, fui lá, comprei uns pacotinhos de fumo, coloquei tudo no bolso e fui para a igreja, pessoal. Entrei dentro da igreja com um pacotinho de fumo, um monte de pacotinho de fumo. Eu fui com a camiseta branca, ela tinha uma gola desse tamanho aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque eu tinha mania de ficar assim, ó, ficar mordendo a gola. Eu mordia a gola, ficava tudo cheio de furinho e largona, assim. E eu colocava os pés aqui por dentro, assim, então ficou parecendo um balaio a minha roupa, a minha camiseta. Então eu peguei e fui para aquela igreja, pra igreja assim, com aquele colarzão grande assim. Então o pessoal chegou lá da igreja, tudo, voltei para casa, tudo, e minha tia perguntou para mim, e aí, gostou do culto e tal? E eu falei assim, nossa, gostei, nossa, que maravilha, amei, amei. Para mim, pessoal, era assim, falou de Jesus, para mim tava bom, a igreja falou de Deus, para mim tava ótimo. Então, pessoal, falei que era para disfarçar e para animar eles também. Só que aí, pessoal, foi indo, e eu comecei a ir para a igreja, comecei a fumar. Eu fumava, minha tia também não se importava, só que eu nunca fumei dentro da casa deles, fumava debaixo do pé de manga lá, escondidinho deles lá, para não ficar aquele ambiente constrangedor. Mas eles sabiam que eu fumava. E minha tia dividia o copinho de café. Ela tomava, põe uma xicrinha de café assim, dava um pouquinho para mim e nós bebia junto. Só que quando ela bebia primeiro, ela não sentia o gosto de cigarro. Quando eu bebia primeiro, ela sentia o cheiro do fumo, né? Que era muito forte. Ela contava pra mim, ela não falava para mim, mas depois ela falava, depois ela falou isso para mim. Às vezes dava até ânsia de vômito por causa de tomar aquele café com cheiro de cigarro. Pessoal, chegou uma época que eu falei assim para ela assim, tia, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu acho que hoje vou para a igreja e eu pedi um sinal para Deus e Deus me deu o sinal. E eu escutava muito umas fitinhas magnéticas que meu tio tinha, colocava as pregações lá para me ouvir e tal. E então, pessoal, começava a ouvir aquilo lá e aquilo lá foi me mexendo comigo. Um dia eu falei para minha tia, eu vou me batizar, eu vou voltar para a igreja, quero voltar para a igreja, vou me batizar na igreja de vocês, tudo. E eu prometo que eu vou parar de fumar. Aí minha tia, eu lembro como fosse hoje, minha tia falou para mim, Samuelzinho, você não está falando isso para mim, você está falando isso para Deus, você está prometendo isso para Deus. Então, pessoal, peguei aquele cigarro, aquele maço de cigarro, os paeirinhos, chamei minha prima, lá no fundo mesmo, assim, tinha um riozinho, na beira da pista, assim, que passava assim, aí tinha um riozinho. Eu peguei os fumos, tudo, joguei tudo dentro do rio. Foi embora. Pessoal, por Deus do céu, deu vontade de pular lá e buscar de novo o pacotinho de fumo, de tão obstinente que eu tava de vontade de fumar. Só que eu fui superando. Aí chegou no domingo, cheguei lá na igreja, tudo, acabou, terminou o culto lá, tudo da igreja. Eu fui lá e pedi o batismo pro meu pastor. Aí meu pastor falou assim pra mim, ó, Samuel, e me deu um livrinho verdinho, chamado assim, De Volta à Palavra Original. Então, pessoal, quando eu abri aquele livro lá assim, ó, eu vi o nome assim escrito, por que batizai em nome do Senhor Jesus Cristo? Lá em Atos 2:38, se você for abrir a tua Bíblia, você vai ver o que está escrito lá, Atos 2:38. Quando Pedro batizou quase 2.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo, então o batismo foi isso aí. Então, pessoal, antes de eu ler tudo, eu falei para o meu pastor assim, é isso mesmo que eu quero isso, decidido mesmo de batizar. Aí quando passou, ele falou assim, então você vai ter que aguentar uns dias aí, para ver se eu estava firme mesmo na decisão, tudo, né, pessoal? Aí foi onde que ele viu que eu estava decidido mesmo, e foi onde que ele me batizou. E a minha vida ali começou a mudar, sabe? E eu lembro, pessoal, que aí quando eu comecei a engraxar sapato, tudo, minha tia começou também a me ajudar um pouco mais. Aí eu peguei um conhecimento com os irmãos da igreja ali também, que tinha loja, loja de bijuteria, loja de utilidades, vamos dizer assim, alguma coisa em eletrônicos. Então, pessoal, foi ali que tudo começou, foi aonde que eu comecei a pegar amizade com eles, começava a ajudar eles, e também tinha umas barraquinhas de camelô. Aí comecei a dar uma mãozinha para ele ali, quando não tinha ninguém para engraxar sapato, eu ficava ali, assim, perto deles, assim, deles aí, ajudando a vender também. Então, pessoal, aquilo lá começou a despertar algo dentro de mim. Ver, assim, sempre dentro de mim, eu sempre queria mais, uma coisa a mais em cima disso, né? Só que antes disso, pessoal, eu comecei, foi uma corretora que vendia
não sei se é corretora que fala, eu vendi terrenos. E eu comecei a aplicar meu dinheiro num terreno. Tudo dinheirinho que eu ganhava dava para pagar uma parcela do terreno. Na época era, se não me engano, era 70, 80 reais mais ou menos, uma parcela de um terreno. E eu comecei a fazer isso, pessoal. Aí, como eu era menor de idade, a minha tia que teve que assinar por mim, como se fosse o terreno dela, que ela tivesse tudo comprado no nome dela, tudo, e eu pagava as parcelinhas todo mês de essa mensalidadezinha todo mês, acho que de 80 ou 70 reais, mais ou menos, pessoal. Então eu comecei a aplicar meu dinheirinho ali nesse terreno. Então eu sempre, desde molecão, pessoal, eu sempre tive essa visão já tive terreno com 12 anos de idade, eu já tive um terreno no Paraná, trabalhando de engraxar-sapato. Então, pessoal, foi onde que aconteceu toda a minha história ali. Aí comecei a ajudar. Esse irmão chama Irmão Epifânio. É um negrão, eu falo que é um negrão de alma branca, que foi ali que ele começou, que nós começamos. Eu comecei a pegar junto com ele. Aí, pessoal, ele começou a me convidar para ir para a feira, para ajudar ele na feira. Aí, aos domingos, eu comecei a ajudar esse irmão. Então, fui começando a pegar gosto, pessoal. Mas a minha caixinha não desgrudava, não, viu? Onde eu tava, a minha caixinha tava junto comigo, me achava sapato e eu pagando essas parcelinhas do terreno para poder segurar um pouquinho mais o meu dinheiro, capitalizar um pouco mais, ter um dinheirinho capitalizado. Para quando um dia eu precisar, ou eu tenho o terreno, eu construo minha casa, eu já comecei a pensar nisso. Pessoal, aí foi indo. Eu vou parar justamente aqui, pessoal, porque nós já está indo a quase 30 minutos, para não ficar muito longo, estender muito. Então vamos parar aqui que eu comprei o terreno e depois aguarde. Beleza, pessoal? Então fica assim, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta e se inscreva no nosso canal aí, tá, pessoal? E não se esqueça de ativar o sininho para chegar mais notificação. E eu vou falar uma coisa para vocês, que isso vai te ajudar muito, pessoal, vai ajudar muito. Tem muita coisa boa para frente aí, viu? Tem coisas altas e baixas, que vai também uma experiência de vida mesmo que eu tenho, que eu tive e tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Ó, um forte abraço, um beijo no coração e Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.